possível se estivermos na presença do Senhor, mas não é fácil apaziguar o coração diante de tudo isso. Mas no Senhor, através da presença e principalmente, e da interferência do Espírito Santo na nossa vida, então é possível termos paz, prosseguirmos para o alvo da nossa soberana vocação e mesmo assim aguardarmos aquilo que o Senhor tem para acontecer, tá? Então vamos lá. Vou voltar ao texto, como Jesus fala, Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, aí Jesus discorre. Vou voltar um pouquinho mais sobre o abominável da assolação. Eu vou pular um pouquinho. Como eu estou seguindo literalmente o que está falando o capítulo 24, eu vou falar sobre o anticristo, tá? O anticristo é aquele que se coloca contra Cristo. Houveram vários anticristos durante toda a história da humanidade, vários. Poderia chamá-los, alguns deles, o próprio Antíoco Epifânio, Hitler e tantos outros que foram ou de maneira local ou de maneira geograficamente falando mais extensa, mais estendida, mas realmente houveram anticristos durante toda a história da humanidade. Agora, esse anticristo, ele tem as suas características. E o que é anticristo? Cristo significa, ungido, enviado apostolicamente pelo Pai. Então, Cristo é Cristo ungido, enviado, Alguns também traduzem, interpretam como sendo o Filho, o ungido Filho de Deus, E também Cristo no hebraico, Cristo no grego. No hebraico é Messias, Machia, no hebraico, que é também ungido, que é também o enviado, que é também o Filho de Deus. Então você tem o Cristo, que tem todo o seu caráter exposto na palavra de Deus, ele é a própria lei. Ele, como dizem os judeus messiânicos, ele é a própria Torá. Ele é a própria Bíblia. Ele é a manifestação plena de quem Deus é. Mas também a manifestação plena de como o homem deve ser. Ele reúne em si todas essas características. Não pecou, não obstante viver como homem, não obstante estar na limitação de homem, não obstante cumprir com todo o seu ministério, com todas as suas palavras, numa condição humana, porque ele se esvaziou da sua divindade, ele se esvaziou da segunda pessoa da Trindade, e ele veio na forma de servo. E ele se tornou homem e habitou entre nós, como diz a palavra. Então o que é o anticristo? É exatamente todo aquele que se opõe contrariamente a essa palavra, a essa lei, ou a essa pessoa que é Jesus Cristo. Então houveram vários, em proporções menores ou maiores, mas houveram vários. Apocalipse capítulo 13, versículo 6 diz assim: E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Bom, então agora vamos pensar a respeito do texto. Falando a respeito do texto, significa que esse anticristo, ele se manifestará em algum momento e que ele vai pelejar contra os santos. Significa que os santos estão aqui. Porque senão, não teria como ele pelejar contra os santos no céu, não tem como. Então ele está pelejando contra os santos. Diz aqui: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse.
Claro que os santos não estão nos céus, porque ele está vencendo os santos. Se os santos estivessem nos céus, nas regiões celestiais, ele não teria essa habilitação nem autoridade, porque aquele que já está na presença do Senhor, não obstante todos os santos estarem na presença do Senhor, mas eu estou falando de maneira prática, de maneira, física. Então não podem estar lá porque esse anticristo não teria essa habilitação nem essa autoridade, tá? Então ele vai pelejar contra os santos e os vencerá, como diz a palavra. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então é alguma coisa que ele terá autoridade e que ele estará se voltando contra os santos, se voltando contra tudo aquilo que representa Deus, porque é o anticristo. O anticristo só pode se manifestar aqui na terra, no céu não tem como. A Bíblia fala em Jó 38 que o Senhor colocou ferrolhos, não é assim? E Jó é uma palavra poética maravilhosa, Moisés escrevendo sobre essa história da divisão, onde até ali Satanás poderia ir, a partir dali não poderia subir, porque o Senhor havia colocado ferrolhos. Claro que de maneira poética, de maneira romântica, Moisés escreveu o livro de Jó. Tá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar, a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aqui confronta com uma linha teológica que, talvez até sem querer, descende da cultura grega, onde o corpo é maldito. Então, na cultura grega, dentro vamos dizer assim, do misticismo grego, se entendia que a pessoa, quando morta, ela seria liberta do corpo. Não é isso que Deus estabelece. Não. O Senhor trará à realidade novamente um corpo incorruptível. Então, nós seremos, diante do Senhor, como diz a palavra lá na formação do homem, como diz ali, corpo que teremos, Então, quem vai ressuscitar é o Espírito? Não, o Espírito não ressuscita. O Espírito é único. Quem vai ressuscitar é o corpo, não é o Espírito. O Espírito, a Bíblia diz que voltará para Deus, porque é Ele quem o deu. Então, o Espírito não ressuscita, o que vai ressuscitar é o corpo. Então, nós não seremos Gasparzinhos, nós seremos pessoas com corpo, Como alguns também mostram aí em alguns filmes. Essa questão toda, ela está muito misturada com filme, com livros, Por exemplo, vocês e uma boa parte de nós todos assistimos algumas novelas. Existem coisas que são reais, que estão escritas na palavra de Deus, mas uma boa parte delas não tem como. Por quê? Porque quando você vai editar e quando você vai escrever um romance, uma novela, você às vezes tem uma página da Bíblia, uma página só. Às vezes uma página da Bíblia fala de milhares de anos, E o que a pessoa é obrigada a fazer? A pessoa é obrigada a encher isso. Então ela vai encher com o quê? Com livros, com comentários, com outros romances, com outros escritores. Então não está escrito na Bíblia. Só que as pessoas não deixam isso muito bem claro. E por não deixarem muito bem claro, as pessoas, por nem sempre conhecerem
aprofundadamente a Bíblia, fazem o quê? Confundem. E aí elas vão repassar para os outros de maneira confusa. Então elas enxertam acontecimentos que não existem na palavra. Mas, há uma desonestidade. Por que há uma desonestidade? Porque quando a pessoa transmite isso, ela está falando com várias pessoas, uma audiência numerosa. Dentro dessa audiência existem as pessoas que conhecem plenamente a Bíblia, então vão assistir e vão achar muito bonitinho e tal, mas não passa de um filme. Outras não. Outras vão assistir aquilo e vão entender que aquilo é real. E aquilo vai passar, vai fazer parte integrante da vida da pessoa, principalmente do conhecimento, da teologia da pessoa, da teoria a respeito das coisas de Deus. Então isso, quando se fala então de fim de mundo, quando se fala de história de fim de mundo, de escatologia, de apocalipse, tem de tudo. De tudo. Tem milhares de filmes, né? Tem milhares de livros. Por que às vezes? Porque não está escrito de uma maneira tão inteligível. O que acontece? A pessoa começa a interpretar, e o problema está na interpretação principalmente dessa porção, tá? Então vamos lá. Diz assim, a trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós, que Paulo está querendo dizer, é o seguinte, na cabeça de Paulo, ou para aqueles que estavam ouvindo, e lógico que ele está escrevendo uma escritura, e por ter uma profundidade de escritura, e por ter uma manifestação de escritura, aí você vai falar, mas Paulo sabia que era uma escritura? Talvez não na plenitude, mas Pedro sabia. Porque Pedro fala das cartas de Paulo, que são de difícil compreensão, ele próprio fala, está escrito na epístola dele, são de difícil compreensão, mas que são escrituras. Então Pedro, o apóstolo Pedro, lembra aquele que brigou, discutiu um dia com Paulo? Esse mesmo. Pedro fala que aquilo que Paulo escreveu são escrituras, ou seja, ele está chamando os escritos de Paulo exatamente como se chamava os escritos do Antigo Testamento, escritura. Então, como Paulo está escrevendo uma escritura, talvez humanamente falando, nem sabendo da proporção, né? Aquilo que acontece com a carta aos Romanos. Paulo escreve a carta aos Romanos para dizer que estava chegando. Se você entender o teor da carta aos Romanos, ele está escrevendo que ele está chegando, só isso. Mas para nós que lemos a epístola aos Romanos, nós dizemos o seguinte, né? Nós chamamos, uma boa parte de todos os estudiosos, chamam a carta aos Romanos de o quinto evangelho. Alguém já escreveu, e muitas pessoas já escreveram sobre, quando comentam a carta aos Romanos, da seguinte maneira. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo aos Romanos. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo aos Romanos. É assim que é o título. Então, é uma escritura. E o que Paulo está escrevendo é o seguinte, e nós seremos transformados. Por quê? Porque no seu entendimento atemporal, essa geração dele aqui seria levada ao céu. E seria transformada de corpo corruptível para incorruptível, dizendo o seguinte, que aqueles que estarão vivos serão apenas transformados, tá? Vamos lá, apenas transformado que eu quero dizer, não vai passar pela morte, tá? Vão ser transformados sem passar pela morte.
Versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Estamos falando sobre o anticristo e amanhã falaremos mais a respeito, porque é um tema cativante, é um tema polêmico, é um tema controverso e que, por causa desse tema, houveram cisões na linha de raciocínio teológica, né? Principalmente daqueles que acreditam que não passarão pela tribulação, aqueles que acreditam que vão passar pelo menos pela metade da tribulação e aqueles que acreditam que vão passar por toda a tribulação. E aí, o que pensar a respeito? Mas eu vou aprender a falar menos. Então amanhã a gente conversa a respeito. Que bom que a gente conversa todos os dias, porque não tem tempo, não tem, como é que fala? Não tem ninguém pressionando. A gente vai conversando e vai lendo e vai colocando diante do Senhor. O que por hora eu tenho para dizer para você? Primeiro, aquilo que Deus fala para Daniel, que eu não vou me cansar de falar a respeito, porque Daniel fica apreensivo, é natural, como nós também ficamos, mas Deus vem consolar ele. Calma, Daniel, a tua herança está prometida. Calma, Daniel. Lembre-se que Ezequiel fala que não existem 3 homens mais justos na face da terra e durante toda a humanidade maiores do que Noé, Daniel e Jó. Por incrível que pareça, tanto Noé como Daniel e quanto Jó passaram por situações limítrofes, mas eles em tudo foram preservados, em tudo, em tudo. Quando eu pego a inspiração desses 3 homens, que o próprio Deus fala, né? O próprio Senhor fala, que esses 3 se salvariam por si só. Olha só a qualidade, o caráter, a espiritualidade desses homens, que por si só eles seriam salvos. Então, quando eu pego esses 3 símbolos, essas 3 referências para a minha vida, eu digo para você, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, né? Olha, todos os dias eu recebo alguém que manda pelo WhatsApp tal para a gente estar orando e colocando diante do Senhor. E também recebo de alguns que já partiram, já estão na glória do Senhor. Pessoas maravilhosas, inclusive pessoas de meu conhecimento que em algum momento da minha vida trabalhamos juntos como igreja, como servos do Senhor, pastores, pastoras. Então, passando por esse momento e permanecendo, intercedendo e clamando e entendendo que nós somos frágeis, é claro que só o Espírito Santo pode consolar e confortar e amparar. E ao mesmo tempo nos dá uma alegria, que eu sempre falo, não é alegria de euforia, mas é uma alegria pela nossa relação com Deus. É uma alegria de saber que o Senhor está conosco. É por isso que nós temos que ler a palavra e pensar todos os dias. Seria uma condição sine qua non para todos. Não é só para mim nem para você, para todos nós. Eu só faço isso junto porque é mais gostoso. Porque é necessário, porque senão nós ficamos fragilizados exatamente igual a todo mundo. Então nós precisamos trabalhar isso. E o que eu tenho para dizer por hora é o seguinte, e o que eu tenho aprendido, não importa se eu vou ficar no começo, se eu não vou passar pela situação, se eu vou ficar até a metade ou se eu vou ficar até o final, não importa. É engraçado isso, né? Mas é uma realidade, não importa. Por que não importa? Não que a gente não vai estudar e não vai pensar a respeito, mas não importa. Por quê? Porque a minha vida está diante do Senhor. Eu não preciso de uma tribulação para me encontrar com Deus.
O Senhor não precisa de uma tribulação para entre aspas, né, para me destruir no corpo. Não, Deus é Deus. Agora, eu sei de uma coisa, que quando o Senhor propõe algo como juízo sobre a face da terra, os moradores de Gósen sempre serão protegidos, preservados. O Senhor sempre reservará um ambiente, um território, um lugar para proteger. Por quê? Porque pertence ao Senhor. E eles vivem o propósito de Deus. Então, eu lembro daquilo que aconteceu e já estou, né, pensando com você a respeito. O que aconteceu com o povo. Ele passou pelas 9 pragas, nenhuma delas atingiu os moradores de Gósen. Quando foi na 10ª praga, claro, porque a praga, né, que simboliza o sacrifício de Jesus Cristo, claro, todos passaram. Mas mesmo assim, aqueles que tinham nos umbrais da porta a marca do sangue do Cordeiro, a Bíblia diz que era para fazer sinal para fora e não para dentro. Então eles tinham o sinal do sangue do Cordeiro para mostrar para fora. E eles não foram tocados, ainda que a situação se manifestasse por todo o território do Império Egípcio, que eram muitas terras, que era muito grande. O povo de Deus, os moradores de Gósen, ou pelo menos aqueles que acreditavam, aí você vai falar, teve egípcio que passou sangue nos umbrais da porta? Com certeza. Foi poupado? Foi poupado. Agora teve hebreu, naquela época se chamava hebreu, né? Teve hebreu que não passou o sangue nos umbrais da porta ou ficou passeando ou desesperado andando pelas ruas e foi morto? Ou seu filho primogênito foi morto? Com certeza também teve. Por quê? Porque não obedeceu, não ouviu ao Senhor. Mas aqueles que obedecem e que guardam a sua palavra no seu coração, eles são sempre preservados. Não importa. Ah, mas se eu não for preservado é porque chegou o meu tempo. E não é por causa da tribulação. Não é por causa da Terceira Guerra Mundial. Não é por causa da bomba de Plutão, de nêutron, de bomba de sei lá o quê, a bomba atômica. Não, é porque Deus quis me levar. E para Deus me levar, basta eu estar dormindo, basta eu estar vivendo, basta eu estar falando com você agora. De repente, não falo nem amém. Por quê? Porque Deus é Deus. Então cabe a Deus fazer o que pertence a Ele fazer. Ai, meu Deus, me perdoe, eu estou falando de maneira didática. Claro que Deus cabe a Ele tudo. E para mim e para você, cabe servir ao Senhor. Cabe fazer desse dia um milagre. Cabe fazer desse momento um milagre. Cabe fazer dessa situação e circunstância, né, olhando com os olhos bons e falando, Senhor, a Ti pertence toda a autoridade, todo domínio e toda majestade, em nome de Jesus. Já estou falando demais de novo. Vamos orar.